noite a todos e a todas. Com muito prazer, muita alegria, estamos aqui com mais uma aula hoje com a professora Isabela Oliveira. Estamos no estudo do livro Olhando para a Alma das Crianças. Hoje na página 152, aluno com dificuldade de aprendizado. Esse grupo ele foi criado pelo Hamilton, convidou a professora Isabela para nos dar de presente os seus mais belos ensinos. Professora Isabela, mais uma vez agradecemos aos seus pais pela sua presença entre nós e eu passo a palavra. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos vocês que estão aqui hoje, com essa firmeza para poder estudar, vocês que estão acessando, né, esse vídeo no canal do YouTube. E vamos prosseguir, então, com o nosso estudo das dinâmicas, né, que levam às dificuldades de aprendizado. Passamos aqui uma boa parte desse livro vendo tudo aquilo que está no campo das famílias, do relacionamento dos pais com seus filhos. E agora, então, vamos começar essa parte na página 152 de um exemplo de um aluno com dificuldade de aprendizado. Ok. Podemos começar. Ok. Aluno com dificuldade de aprendizado. Hellinger para uma professora. Qual é a questão? Professora, tenho um aluno da terceira série que vai mal em várias matérias. Não sabemos o que fazer. Hellinger para o grupo. Tenho poucas informações, porém nesse trabalho podemos descobrir qual é a questão através de uma constelação. Vou escolher um representante para o garoto. Veremos o que está acontecendo. Hellinger escolhe um representante e o posiciona. Hellinger para o representante. Concentre-se e siga o que se passar em sua alma. Olharemos para isso. O representante do garoto olha para o chão e tem os punhos cerrados. Está com a cabeça bastante curvada, vira-se lentamente e senta-se no chão e curva-se para baixo. Hellinger escolhe um representante para um morto e o coloca deitado de costas em frente ao representante do garoto. O representante do garoto move os punhos intensamente e bate no chão. Hellinger escolhe mais um representante e o posiciona em frente ao garoto, de maneira que o morto fique entre os dois. Hellinger para o grupo. Há um morto no chão. Agora ele tocou a cabeça do garoto com a mão. A pergunta é: quem esse aluno está representando? Ele está representando um assassino, mas não se trata do aluno em pessoa. Ele está representando alguém do sistema. O garoto está mais calmo. O terceiro representante ajoelhou-se diante do morto e se curva para ele. Aparentemente, está representando um agressor. Hellinger faz o representante do garoto se levantar e o conduz um pouco para o lado. Hellinger, como está agora? Representante do garoto, estou aliviado. Nesse meio tempo, o outro representante se curva para baixo até o morto, quase na mesma posição em que o representante do menino estava antes. Hellinger aponta para o representante. O problema está aqui. Ele aponta para o representante do garoto. Ele é inocente, mas se identifica com o assassino. O representante do garoto treme e recua cada vez mais. Depois dá as costas. O outro representante se deitou ao lado do morto. Eles estão de mãos dadas. Hellinger para o grupo. Agora começa a reconciliação entre o assassino e sua vítima. Eles estão de mãos dadas. Agora o assassino está chorando. Agora estão reconciliados. Para o representante do garoto, vire-se de novo, olhe e curve-se, depois se endireite e vire-se para o outro lado. Depois de algum tempo, como está agora? Representante do garoto, bem melhor. Hellinger para os representantes, obrigado. Após um instante, para a professora. Esse garoto é esquizofrênico, não é? A professora, pode ser.
Os panos de fundo da esquizofrenia. Hellinger. O que acabamos de ver aqui é a dinâmica fundamental de uma esquizofrenia. A esquizofrenia não é uma doença, é algo sistêmico. Em casos de esquizofrenia, existe um assassinato na família, às vezes várias gerações atrás. Os dois, a vítima e o assassino, são excluídos do sistema, principalmente o assassino, mas frequentemente também a vítima. Isso causa medo nesse sistema. Uma dinâmica fundamental em um sistema é: quando alguém é excluído, essa pessoa é posteriormente representada por outro membro da família. Assim, será preciso que um membro da família represente tanto o assassino quanto a vítima no futuro. Entretanto, esses dois não estão reconciliados. Por isso, o representante sente essa oposição entre o assassino e a vítima e fica confuso. O que leva à cura nesse caso? Voltamos ao lugar onde ocorreu o assassinato e reunimos a vítima e o assassino até que eles se reconciliem. Aqui podemos ver como essa reconciliação ocorreu. Em casos em que isso tenha ocorrido várias gerações atrás, a esquizofrenia em todas as gerações, há esquizofrenia em todas as gerações que se seguem. O sistema é esquizofrênico, pois carrega em si algo não conciliado. Um membro da família deve assumir esse aspecto não conciliado, geralmente o membro que possui o maior amor. Isso atravessa diversas gerações até o presente. Porém, uma vez que em um sistema como esse, todos estão em ressonância com todos, podemos colocar em ordem algo que se encontra muitas gerações atrás, como neste caso. Então, o esclarecimento atravessa todas as gerações e chega ao presente. Para a professora, agora esse garoto está livre. Agora ele está melhor. A família também está melhor. A pergunta é: o que fazer agora? Você deve ir até os pais, dizer a eles o que aconteceu aqui e depois ir embora. Então esperaremos que isso exerça um bom efeito na família. Para o grupo, temos que considerar aqui que os representantes em uma constelação percebem de forma exata o que se passa na família. Contudo, essa percepção não é apenas de lá para cá, mas também daqui para lá. Ou seja, essa constelação tem imediatamente um efeito sobre o garoto. Há pouco tempo fiz uma constelação na Alemanha. Um professor falou de um aluno que era tão agressivo que queria tirá-lo da escola. Constelamos isso. Na mesma noite, o garoto que estava em casa se transformou. 3 meses depois, ele estava completamente transformado. Então, houve uma recaída. É preciso que todos da família olhem para o sistema e acolham todos no coração. Não apenas o menino. O pai do menino também deve fazer isso. Para a professora, às vezes é preciso um trabalho posterior, ok? Tudo de bom para você e para o aluno. Pode seguir. Aluna com anorexia. Hellinger para uma professora. Qual é a questão? Professora, uma aluna do primeiro ano do nível secundário. Hellinger, quantos anos? Professora, 12 anos. Ela está nesta sala com seus pais. Sempre foi muito doente. Hellinger, qual é a doença dela? Professora, ela tem depressão e distúrbios alimentares. Hellinger, o que quer dizer com distúrbios alimentares? Professora, concretamente trata-se de anorexia. Hellinger, isto basta. Isso basta. Hellinger escolhe uma representante para a aluna e a representante para o pai e a mãe. Depois pede à professora para posicioná-la um em relação ao outro. Ela posiciona o pai olhando para longe através de sua mulher. A mulher se encontra à sua frente, ligeiramente à esquerda, e também olha através dele. A filha se encontra atrás do pai
ligeiramente à direita, virada para ele. Hellinger para o grupo. Quando olhamos para isso, vemos qual é a dinâmica na família. Ela é bem clara. Hellinger leva o pai na direção em que este estava olhando, afastando-o da família. Hellinger para a mãe. Como você se sente aqui? Melhor ou pior? Hellinger para o pai. Como você se sente aqui? Melhor ou pior? Representante do pai igual. Hellinger para o representante do pai. Você não está concentrado bastante. Vou precisar trocá-lo. Hellinger o troca por outro representante. Hellinger para o grupo. Por que o troquei? Quando ele veio, primeiro estava com as mãos cruzadas em frente à barriga e depois atrás das costas. Perguntei a Angélica, ele tem experiência? Ela disse que sim, mas fiquei em dúvida. Quando alguém diz, minha sensação é a mesma, não está em contato. A sensação não pode ser a mesma. Precisei trocá-lo para ajudar a aluna. Hellinger afasta da família o outro representante. Hellinger para esse representante. Como se sente aqui? Melhor ou pior? Representante do pai, pior. Hellinger. Como a mãe se sente quando o marido sai? Representante da mãe. Não quero olhar diretamente para ele, mas gostaria de senti-lo perto de mim. Hellinger leva a filha para trás do pai. Hellinger para a filha. Como se sente aqui? Melhor ou pior? Representante da filha. Aqui o vejo. Hellinger. Sente-se melhor ou pior? Representante da filha. Melhor. Hellinger para o grupo. Qual é a dinâmica aqui? Quando se trata de anorexia, é sempre a mesma, com raras exceções. O pai quer deixar a família. Podemos ver isso quando foi posicionado. O pai olha para fora e a filha. Ela diz a ele, melhor eu do que você. O pai não quer apenas partir, ele também quer morrer. E a filha diz, eu morro no seu lugar. É essa a dinâmica que se mostra aqui. Quem é o cliente aqui? Com quem devo trabalhar? Com o pai. Para a professora, você sabe algo sobre a família do pai? Professora, o avô morreu, o pai da aluna tem diabetes. Hellinger, qual é a idade do pai quando seu pai morreu? Professora, não sei. Hellinger para o grupo. Diabetes é uma doença grave. A filha tem medo que o pai morra. Então ela diz, é melhor eu morrer do que você. A pergunta é, qual seria a solução? Hellinger vai até o representante do pai e o vira para sua filha. Hellinger para o pai, olhe para a filha e diga, vou ficar enquanto puder. Representante do pai, vou ficar enquanto puder. Os dois se olham longamente, a filha está bastante mexida. Hellinger, após um instante para o grupo, estão vendo o amor da filha e o medo dela? Para o representante do pai, agora olhe para sua mulher e diga, vou ficar enquanto puder. Representante do pai, vou ficar enquanto puder. A mãe toma a mão de sua filha e de seu marido. Ela encosta a cabeça sobre o peito dele. Os três se abraçam afetuosamente. Hellinger, após um instante. Ok, obrigada. Para a professora. Agora você entende melhor a aluna? Professora, sim. Hellinger, é bom que ela esteja aqui e possa ver isso. Ok, então tudo de bom para você. Professora, obrigada. Mais esse trechinho, por favor. Tá bom. Os filhos fazem de tudo para salvar seus pais. Hellinger, gostaria de dizer algo sobre essa dinâmica. Ela traz algo mais à luz. Ela traz à luz o motivo pelo qual alguns alunos são difíceis. Aqui não há um emaranhamento, como nos outros casos. Demonstra-se uma dinâmica fundamental nas famílias. Os filhos fazem de tudo para salvar seus pais. O amor do filho é tão grande que está pronto para morrer, pois imagina que, se morrer, estará ajudando seus pais. Os professores devem considerar isso. Existe uma concepção amplamente difundida.
por trás dela atua um pensamento mágico, de que podemos obter a bênção de Deus ou do destino através de um sacrifício. Há pouco tempo ouvi uma história sobre uma família italiana. O navio do avô foi pego por uma tempestade perto de Nápoles. Então, prometeu a Deus que, caso se salvasse, ofereceria um filho a ele. Isso é muito comum. Isso existe em muitas famílias. Esperam, por exemplo, que um filho vá para o mosteiro para que a família fique bem. A ideia é de que quando sacrificamos algo a Deus, Ele tem obrigação de nos ajudar. É uma ideia amplamente difundida. Nessa família, o filho do avô recusou-se a se tornar padre. Entretanto, o neto virou padre. Quero dizer, ele queria se tornar padre, mas abandonou pouco antes de ser ordenado. Ele disse a seu pai: se eu tiver que virar padre, me mato. Seu pai voltou à razão e disse a ele: por mim, você pode viver. Isso tem um pouco a ver com as dinâmicas na própria alma e em relacionamentos. Peguem, por exemplo, o homem e a mulher. O homem dá algo à mulher e a mulher se alegra com isso. Contudo, fica com a consciência pesada. Ela pensa, agora também tem que dar algo a ele. Ela também dá algo a ele porque o ama, dá a ele um pouco mais. Então ele também se sente em dívida. Também dá algo a ela por amor, dá um pouco mais. Quer dizer, temos uma necessidade de compensação. Quando damos algo, esperamos receber algo em troca. Isso é bom para as relações pessoais. Entretanto, transferimos essa experiência para o destino e para Deus. Achamos que quando fazemos uma promessa ao destino, ele deve nos ajudar. Nesse caso, a menina diz: eu morro em seu lugar. Ela espera que, se morrer, o destino deixará o pai viver. Essa ideia é amplamente difundida, principalmente dentre as crianças. Devemos saber disso, ou seja, trata-se da dinâmica eu no seu lugar. Existe ainda uma outra dinâmica que também deve ser considerada, mas falaremos dela depois. Quis dar uma explicação com base nessa constelação. Ok, muito obrigada. Nós vimos dois casos super comuns, né? Dentro de uma escola, nós temos um aluno, desculpa, com dificuldade de aprendizado, e aí a dinâmica essencial era a dinâmica da esquizofrenia, ou seja, de um assassinato que acontece dentro do seio da família. O que é importante estar ressaltado nisso? A esquizofrenia não é uma doença, na compreensão do Bert Hellinger, é uma condição sistêmica que se relaciona com esse assassinato dentro da família. Não é um assassinato de uma pessoa da família, de outra pessoa de outra família, onde vítima e assassino fazem parte de uma mesma família ou de uma mesma comunidade de destino, né? Então, o que o Bert Hellinger mostra que na esquizofrenia, geralmente a vítima e o assassino estão excluídos. Frequentemente o assassino, mas muitas vezes a vítima também. E eles não estão reconciliados, é isso que aparece, né, na condição da pessoa esquizofrênica. E como que é feito o trabalho então? E aí eu posso falar para vocês que esse trabalho do Bert Hellinger com os esquizofrênicos, ele sofreu uma evolução ao longo do tempo. Então, inicialmente, Bert Hellinger colocava ali a vítima e o assassino, e depois ele chegou e falou assim, basta trabalhar com a mãe do cliente, ou seja, já não era necessário nem entrar no mérito do cliente em si, mas ele dizendo que muitas vezes esse filho faz isso por uma mãe e que bastaria trabalhar com a mãe. E aí é muito importante a gente levar isso em conta, porque no caso da esquizofrenia, eu acho que talvez seja um dos poucos casos onde a gente precisa, ao invés de trabalhar diretamente com a pessoa, trabalhar, por exemplo, como Bert Hellinger nos ensinou, com a mãe. Por quê? Primeiro que não é uma condição daquela pessoa, e segundo que muitas vezes aquela pessoa está muito debilitada. Então é quase como comer pelas beiradas. Entende? Então, esse é um caso importante.
Por outro lado, o próximo exemplo, ele mostra algo que muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu posso fazer constelação com criança, com adolescente? Então, vocês podem perceber que essa aluna com anorexia, ela tem 12 anos e ele fala no trabalho que é importante, que é bom que ela esteja lá. Ele fala isso, é bom que ela esteja aqui e possa ver isso. Ou seja, então, aqui sana as dúvidas de quem acha que pode ou não fazer constelação com criança e adolescente. Então, como vocês podem perceber, 2 casos clássicos, esquizofrenia e um assassinato dentro da família, e anorexia, o caso de uma filha que quer seguir o pai, ou que na verdade quer ir no lugar do pai. Quando Bert Hellinger usa ir, ele está falando de ir da vida, né? Eu morro no seu lugar, né? E aí, muitas vezes o pai quer sair da família porque ele quer se separar da mãe ou porque ele quer efetivamente morrer. E no caso desse exemplo, não está só demonstrada a dinâmica da anorexia, mas uma dinâmica muito maior, muito mais importante, que é de que maneira os filhos fazem tudo para poder salvar seus pais e de que maneira existe uma transferência entre a relação que nós temos de troca e de compensação entre iguais, né? Eu te dou uma coisa, você me dá outra, para uma relação com o divino. Então, como essa transferência dessa equilíbrio de trocas para o divino, né, tem consequências desastrosas, porque levam ao sacrifício, levam à expiação, né? E, na verdade, nós pouco sabemos do que é essa dimensão espiritual. Então, não podemos fazer essa transferência de uma dinâmica entre pessoas para uma dinâmica entre eu e a totalidade, por assim dizer, né? Eu acho que isso é o que é o mais importante ter em conta. A dinâmica da anorexia, a dinâmica básica dos filhos que fazem tudo para poder salvar os pais e essa transferência da compensação entre iguais para a relação com a totalidade. Alguém tem alguma pergunta? Ah, aqui tem uma pergunta. Sim. A Renata pergunta sobre a dinâmica do autismo é semelhante? Se sim, por que cresce exponencialmente os casos de autismo? Bom, isso eu não poderia dizer por que cresce exponencialmente os casos de autismo. A dinâmica do autismo é semelhante. A gente não tem tantos estudos assim, no caso da constelação familiar, para saber se não existem outras dinâmicas. Mas, a princípio, é esse assassinato intrafamiliar. Agora, lembrando sempre, Renata e demais alunos, que o Bert Hellinger nunca coloca a abordagem dele como sendo a única. Então, ela é uma abordagem que dialoga com a medicina, dialoga com a psicologia, dialoga com o direito, dialoga com a educação. E, por exemplo, nós já sabemos que o caso do autismo, no aspecto da saúde física, né? Porque quando a gente vai falar sobre a saúde, né? Está lá no livro A Cura, Bert Hellinger vai falar sobre diversas dimensões da saúde. E tem uma dimensão que é a dimensão da alimentação. Por exemplo, no caso do autismo, já se sabe que um dos problemas é a alimentação. Então, o crescimento do autismo tem a ver com essas dinâmicas que não estão resolvidas dentro da família, mas por que não também terem dimensões que são relacionadas com a deterioração da alimentação contemporânea? Então, a gente também não pode reduzir as condições de saúde das pessoas àquilo que nós observamos na transgeracionalidade da família. Sempre trabalhamos com uma multidimensionalidade de fatores, né? E de expressões de uma doença. Você tem uma pergunta também, né, Tamara? Tamara. Professora, nesse caso da esquizofrenia, e que basta trabalhar na evolução da constelação, basta trabalhar com a mãe, eu fiquei muito curiosa, porque eu acho que nunca vi esse trabalho. Então, assim, seria com você não trabalhar com o cliente, trabalhar com a mãe dele,
E Isso, constelar a mãe? isso, exatamente isso. Agora, se você pegar, é engraçado porque tem, acho que uma das primeiras constelações, as mais antigas que estão disponíveis abertamente no YouTube, você vai ver uma constelação que ainda está em preto e branco, Bert Hellinger trabalhando com uma pessoa, que eu não sei se ela mesma era esquizofrênica ou a filha dela era esquizofrênica, né? E no final da vida dele, eu me lembro perfeitamente dele me fazendo e mostrando isso. Ou seja, que eu posso trabalhar apenas com a mãe de um esquizofrênico, porque muitas vezes a criança está fazendo, ou o jovem, né, o adulto, está fazendo pela mãe. Então, quando a Mas mãe... aí, desculpa perguntar, mas aí viria o papel da vítima, o representante do perpetrador da mesma forma. Sim, mas, por exemplo, o filho não está lá, está só a mãe, Isso, ah, sim, ok, entendi, entendeu? Isso faz entendi, muito sentido, porque sim. eu mesma já trabalhei em clínica psiquiátrica e o que acontece? Quando a gente vai na família de pacientes esquizofrênicos ou pacientes psicóticos, o que a gente percebe? Que a família é muito rígida. A família, de um modo geral, ela é muito rígida, rígida de valores, rígida de moral, rígida de corpo, rígida. E aquela pessoa é extremamente sensível a que apresenta o sintoma. Então, Uhum, também é muito difícil que a família esteja disponível para esse tipo de abordagem, né? Mas a gente observa que existe um padrão, ou seja, todo mundo muito rígido e a pessoa que tem os sintomas, aquela que é a mais sensível, que percebe todas as coisas, né? uhum, Então, é tá, importante a tá gente saber, entendido. porque nem sempre esses pacientes dão conta, né? Então, nessa clínica mesmo, quando eu atendi esse paciente, já teve caso de, por exemplo, o paciente ter crise conversiva no meio da constelação. Então, a gente precisa tomar muito, muito cuidado. Alguns pacientes têm estrutura, outros não têm tanta estrutura para isso. Então, a gente tem que saber trabalhar também dessa maneira. Entendi, muito obrigada. E sempre para a nossa própria segurança, né? Claro que se você é médica, como o doutor Renato, a doutora Dagmar, você pode ter uma abordagem diferente. Agora, quando a gente é uma prática integrativa entre uma equipe, por exemplo, no caso multidisciplinar, se eu estou lá na clínica, eu tenho o psicólogo, eu tenho o psiquiatra, eu tenho o enfermeiro, eu tenho o assistente social. Então, eu tenho que me inserir dentro daquele trabalho, entendeu? Não chegar lá e dizer, não, agora eu sei que não existe esquizofrenia, mesmo porque nós já sabemos que muitas vezes os médicos psiquiatras também têm a mesma dinâmica na sua família de origem. Então, é um trabalho multidisciplinar, cada um no seu lugar e trabalhando em conjunto. Uhum. Tá? Boa noite, Cristiane. Vamos então, agora, mas se não tem mais dúvida, podemos prosseguir, ou mais comentários. Professores e pais. Primeiro gostaria de dizer algo geral. Também já fui professor e dirigi uma grande escola na África do Sul. Por isso, sei o que se passa com os professores, o que se passa com os alunos e o que se passa com aqueles que têm que dirigir uma escola. Um professor se acrescenta a outros. Antes deles vieram, antes dele vieram os pais. Eles deram a vida a seus filhos. Esse é o maior serviço que alguém pode prestar. O professor apoia os pais. Quando vê os alunos, vê seus pais por trás deles. Acolhe seus pais no coração, seja como eles forem, pois todos os pais são perfeitos. Como pais, são perfeitos. Fizeram tudo certo ao passarem a vida adiante. Não retiveram nada, assim como não puderam acrescentar nada. Transmitiram o que receberam. Desse ponto de vista, só existem pais perfeitos. Alguns pais têm dificuldades para criar os filhos porque também vieram de uma família na qual houve dificuldades. Mesmo assim,
Todo filho que deixa a sua família e constitui sua própria família, vem de uma família que fez tudo certo. Também está essa família, talvez essa família tenha feito algo diferente que outra família fez, pois as famílias são diferentes, mas todas estão certas. Por isso, quando um professor se depara com uma criança, irá honrar a particularidade de sua família, sem a ideia de que ela deveria ser diferente. Quando olhamos para a vida, vemos sua diversidade. Além de cada pessoa ser diferente das outras, cada família é diferente das outras. Entretanto, toda família transmite algo especial aos filhos. Às vezes, existe a ideia de que existe uma família ideal e de que as outras famílias deveriam segui-la. No entanto, em uma família que talvez consideremos difícil e na qual os filhos vivenciam coisas pesadas, o difícil e o pesado dão às crianças uma força especial, uma força que as crianças provenientes de uma família ideal não possuem. Por isso, a atitude fundamental que mais serve à vida é aquela com a qual concordamos com tudo como é, sem precisar modificar nada. Quando vou ao encontro de alguém com essa postura, ele não precisa ter medo de mim. Por exemplo, medo que eu queira mudar algo em sua família ou critique algo nela. Pelo contrário, pode ficar de igual para igual diante de mim. Então surgem novas possibilidades para ambos. Agora gostaria de mostrar na prática como se pode lidar com uma família que diz ter dificuldades com uma criança. Depois falarei mais sobre isso. Mamãe, vou morrer em seu lugar. Hellinger pede aos pais de um garoto que diz que não quer mais estudar, que se sentem ao seu lado. Hellinger para o grupo. Já conversei com esses pais antes. Eles me disseram que são separados. Ali está o filho deles, com quem dizem ter dificuldades. Mas crianças nunca são difíceis, sabiam? Não existem crianças difíceis. Aquilo que parece ser difícil por fora é, na verdade, um amor especial na criança. A criança que causa problemas está ligada a alguém que não tem lugar na família. É por isso que não olho para a criança. É por isso que eu o deixei sentado em seu lugar. Primeiro quero falar com os pais para descobrir quem o filho ama ocultamente. Então os pais podem ver o filho de outra maneira e a criança também pode se ver de outra maneira. Os pais concordam com a cabeça. Hellinger para os pais. Gostei dele assim que o vi. Os pais ficam radiantes. O pai olha para o filho e bate no peito. Hellinger. Também gostei do pai. E a mãe? Ela tem dificuldades. De que tipo, não sabemos. Para o grupo. Vou demonstrar como podemos proceder daqui. Hellinger escolhe uma representante para a mãe e a posiciona. Hellinger para esse representante. Você representa a mãe. Siga o movimento do seu corpo. Vamos apenas olhar. A representante da mãe tem uma respiração pesada. Ela pousa uma das mãos sobre o peito e começa a tremer. Ela olha para o chão. Hellinger escolhe outra representante e pede para se deitar de costa em frente à representante da mãe. A representante da mãe fecha os punhos. Hellinger para o grupo. Olhem para as mãos dela. A representante da mãe segura o peito como se estivesse sentindo dores intensas. Hellinger chama o garoto e pede que se deite ao lado da pessoa que está no chão. A representante da mãe dá vários passos para trás. Ela relaxa os punhos, mas continua segurando o peito como se sentisse dores fortes. Tem uma respiração pesada e está curvada. Hellinger para a representante da mãe. Você está melhor ou pior desde que seu filho se deitou ali? Representante da mãe. Mal consigo falar, estou sentindo dores. Hellinger quando ela quer dizer algo. Não diga nada.
chegue mais perto. Ela vai curvada e sentindo muitas dores até a mulher que está no chão. Hellinger, olhe para ela. A representante da mãe se contorce sobre intensas dores e recua lentamente, depois se endireita um pouco. Hellinger para o filho no chão. Como você se sente aqui? Filho, estou bem. A representante da mãe continua com as mãos sobre o peito e sente dores intensas. Hellinger pede ao filho que se levante e se posicione diante da mãe com a mulher deitada no chão entre os dois. Esta olha para o representante da mãe, para a representante da mãe. A representante da mãe se endireita e se acalma. Hellinger para o grupo. A mulher no chão é uma morta. Ela está olhando para a representante da mãe. Ela quer algo dela, porém não sabemos quem ela é. Após um instante, Hellinger coloca a mãe no lugar de sua representante. Ela permanece parada por muito tempo, depois faz movimentos desamparados com as mãos. Hellinger após um instante para a mãe. Essa morta é sua. É um filho morto. Mãe, é o meu filho mais velho que está muito longe de mim. Hellinger para o grupo. Falar geralmente consome a energia. Vemos tudo o que importa nos movimentos das pessoas posicionadas. Minha visão, a partir de tudo que está acontecendo aqui, é a de uma criança abortada. A mulher concorda com a cabeça. Hellinger, sim. Olhe. A mãe respira fundo e começa a soluçar. Hellinger para o grupo. O filho dela ama essa criança. Ele quer que essa criança seja lembrada. O pai é tocado e concorda com a cabeça. Ele também respira fundo. Hellinger para o grupo. Não vou explorar mais isso. Apenas trouxe à luz. Agora podemos compreender melhor o que há de errado com a criança. Vou explicar brevemente a dinâmica. A mãe quer morrer, ela quer seguir a criança. O filho diz a ela, querida mamãe, vou morrer em seu lugar. Por isso, ele não tem mais o que fazer na escola. Não há motivo. Se quer morrer, não precisa mais fazer nada. Hellinger coloca o pai diante do filho. Hellinger para o pai. Espere mais um pouco. Vá para dentro do seu sentimento e olhe para o seu filho. Os dois se olham longamente. O pai sorri para o filho. Hellinger empurra o filho mais para perto do pai. O pai vai em sua direção e os dois se abraçam longamente. Em seguida, Hellinger faz com que o garoto se vire e o conduz a alguns passos para frente. Hellinger para o filho. Como se sente aqui? Melhor ou pior? Filho, pior. Hellinger pede para o pai que se sente novamente. Hellinger para o grupo. O filho sente-se melhor lá. Podemos ver isso. Ele sente-se melhor lá que junto com o pai. Ele não tem suporte junto ao pai. Vou parar por aqui. Obrigado aos representantes. Os pais e o garoto sentam-se ao lado de Hellinger. Pode seguir. Ajuda em sintonia com o destino de uma criança. Hellinger para o grupo. Como professores, às vezes vocês são confrontados com situações assim. Aparece uma criança que é difícil. Ela não apresenta rendimento nenhum na escola e vocês pensam que talvez possam receber alguma ajuda dos pais. Às vezes, porém, não vem nenhuma ajuda deles, como é o caso aqui. A pergunta é o que podemos fazer aí? Vejam em seus rostos que essa é uma pergunta difícil para vocês, pois são confrontados frequentemente com essa situação. Para os diretores da escola, vou fazer um exercício com vocês. Hellinger coloca os dois diretores da escola lado a lado e põe o garoto diante deles. Atrás do garoto,
Numa posição afastada, ele posiciona um representante do destino desse garoto. Heringer para os diretores da escola, ao invés de olhar para o garoto, olhem para o destino dele. Após um instante, a diretora se inclina e ergue novamente o olhar. Heringer para os diretores da escola, como se sentem agora? Primeiro diretor melhor, segundo diretor melhor. Heringer para o grupo, se olhamos para o garoto agora, como ele está? Está melhor. Para os representantes, obrigado. Para o grupo. Como ajudantes, temos a ideia de que devemos, a qualquer preço, manter uma pessoa viva e ajudá-la a ter uma vida feliz. Entretanto, ela está entregue a outras forças, diante das quais nossos esforços fracassam. Ao invés de nos vermos apenas diante da pessoa que busca ou necessita de nossa ajuda, olhamos para além dela. De repente, sentimos que há outras forças em ação, que são maiores que nós. Então, nos acalmamos. Muitas vezes também conseguimos olhar de outra maneira para a criança sem preocupações. Os diretores sorriem e concordam com a cabeça. Heringer, esse é o alívio. Agora fiz algo especialmente para os professores. Sem preocupações. Heringer para o grupo. Quando ocorre algo como no caso aqui, em que ambos os pais estão emaranhados em algo e permanecem no emaranhamento por algum tempo, não precisamos nos preocupar. Para os pais, não me preocupo com a mãe e não me preocupo com o pai. Agora veio à luz algo que colocou em movimento alguma coisa em sua alma. Esse movimento continua, ele precisa de tempo. Então vocês se surpreendem após algumas semanas ou meses que algo está diferente. Continue se surpreendendo, ok? Tudo de bom para vocês. Os dois agradecem. Heringer para o pai. Seu filho precisa do pai. Dê a ele um lugar em seu coração. Ok. Então, aí ele veio nos mostrar, né, algo muito importante como ajudantes, que é a nossa postura diante o que acontece com os professores, com os alunos e com as famílias. E ele traz orientações bem precisas para os professores. Primeiro, um professor, ele se acrescenta a outros professores, a uma cadeia de professores. E, obviamente, antes dos professores vieram os pais, ou seja, para um professor poder realizar o seu trabalho com mais facilidade, ele tem que se colocar no seu lugar. Então, ele também traz de maneira prática o que a gente já sabe, né? Olhar os pais junto com os alunos ou atrás dos alunos, acolher os pais desse aluno no coração, esse jeito dessa família que é tão diferente, muitas vezes, da família do professor, e ter essa compreensão de que todas as famílias são diferentes, mas elas são certas do jeito que elas são. Então, é como se uma ideia essencial para os professores seria realizar uma purificação dessa ideia de que a criança ou a família dessa criança poderiam ser diferentes. Na verdade, não. Essa que é a ideia, que toda família traz alguma coisa especial, mas tem essa força muito maior do destino, que nós somos pequenos e não podemos entrar no mérito de julgar. Né? E ele mostra também que não existe uma família ideal. Então, cada família é certa do jeito que é, e aquele destino que é difícil, que é pesado, muitas vezes dá à criança e dá a essas famílias uma força especial. Então, o mais importante para nós, como ajudantes, e para os professores, é uma atitude que serve à vida. E a atitude que serve à vida é uma atitude de concordância, mas não é de uma aceitação passiva. É mais para um encantamento, no sentido de que eu concordo com a vida, eu me coloco a favor dela. Né? Então, eu deixo de julgar uma família, eu deixo de julgar uma criança e eu amplio o meu olhar, eu amplio o meu amor, eu amplio a minha consciência, eu amplio a minha compreensão. E o nome dessa ampliação e dessa purificação
né, que está embutido nesse processo de diferenciação, ou seja, quando eu purifico a ideia de que essa família é melhor do que a outra, ou de que essa criança é melhor do que a outra, é o que o Bert Hellinger chama de concordância, né? E quando nós, como professores ou como ajudantes, temos essa concordância em relação ao aluno, à família dele, ao cliente, ao paciente, essa outra pessoa não vai mais ter medo de mim, porque eu concordo com o jeito que ela é, do jeito exatamente que ela é. Então, Bert Hellinger nos mostra de maneira maravilhosa como não existem crianças difíceis, que, na verdade, esses comportamentos desafiadores para nós, pais e professores, vêm de um amor especial que essas crianças têm, das pessoas que não têm um lugar dentro da família. E no caso do nosso exemplo, especificamente é um tema tabu dentro da nossa sociedade, que é o amor, que é o aborto, né? Porque o aborto é muitas vezes segredado, mas a gente sabe que a alma não tem segredo, e a mãe que não quer olhar para essa dor, para esse sentimento de culpa, para essa tristeza, muitas vezes vai fazer inconscientemente com que o filho assuma por ela essa dor, ou assuma por ela essa responsabilidade, e o filho também faz isso de uma maneira feliz. Então, tem a dinâmica onde inconsciente a mãe diz, você por mim, e o filho, sim, mamãe, com prazer, eu por você. Por isso, muitas vezes, inclusive, se acrescenta, né? Eu vi Sofia e Bert acrescentando nas constelações a palavra com prazer, porque é com prazer que o filho assume o destino dos pais, ou, no caso, a culpa da mãe pelo aborto, né? Então, Bert Hellinger nos ensina não apenas a ter uma ajuda em sintonia com os pais, em sintonia com a família, mas também uma ajuda em sintonia com o destino da criança. Então, é uma ajuda em sintonia. E essa ajuda em sintonia, ela concorda, como vocês já sabem, no caso das ordens da ajuda, né? Eu só posso dar o que eu tenho, tomar o que eu preciso, eu vou ajudar de igual para igual, eu vou ajudar dentro das possibilidades. Então, eu vou ajudar a toda a família e vou ajudar com esse amor do Espírito. Essas são as 5 ordens da ajuda. Então, ajudar como professor, como consteladora, essa criança é entender que eu vou ter que abrir mão da ideia e do desejo de manter uma pessoa viva e ajudar essa pessoa a ter uma feliz. Ou seja, uma ajuda em sintonia, uma ajuda de acordo com os princípios que o Bert Hellinger nos deixou, é uma ajuda muito humilde, que concorda com a vida, que tem em conta que a criança não é difícil, que ela é certa daquele jeito, aquilo ali é uma demonstração de amor, que tem em conta os pais, que tem em conta a família, que tem em conta o destino da família, que olha além da família, que percebe essas forças superiores, essas forças maiores que movem a família, e que sabe que se nós formos ajudar contra essas forças, nossos esforços vão sempre fracassar. Então, essa ajuda com essa postura é uma ajuda que, inclusive, ela vai além da preocupação, porque eu sei que eu sou pequeno diante dessas forças maiores do destino, tá? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Então, podemos seguir para o piercing, por favor. Piercing. Hellinger para o grupo. Existem sinais para os quais devemos estar atentos, também em um aluno. Aqueles que fazem piercings deixaram de lado o respeito pela própria vida. Esse garoto, por exemplo. Vocês fariam isso com uma pessoa que amam? Fariam isso com ela? Eles fazem isso com o próprio corpo? Desistiram da vida. Isso é um sinal e devemos levá-lo a sério. É claro que dá para remover o piercing depois. Para o garoto, ok? Ele concorda com a cabeça. Crianças difíceis. Hellinger para o grupo. Gostaria de dizer algo sobre doenças. Talvez vocês achem que isso não tem nada a ver com o que se passa aqui.
Eu percebi que quando alguém tem uma determinada doença, principalmente quando se trata de uma doença com risco de morte ou de um sintoma corporal em especial, aquilo que dói, aquilo que o torna doente, está em ressonância com outra pessoa, está em ressonância com uma pessoa que foi excluída da família ou que foi esquecida nela. Embora a doença não olhe para nós, ela olha para outra pessoa e quer direcionar o nosso olhar para ela. Se honrarmos essa pessoa e se acolhermos em nosso coração, a doença pode ir. E se a acolhermos em nosso coração, a doença pode ir embora. Muitas vezes ela pode simplesmente ir embora, ela cumpriu sua missão. O mesmo acontece no caso de uma criança difícil. A criança difícil está em ressonância com outra pessoa. Como ele, por exemplo, estava em ressonância com a criança abortada. Então, ao invés de querer corrigir o problema, por exemplo, através de advertências que de nada adiantam, olhamos com a criança para a pessoa em sua família que quer ser acolhida. Essa ideia já nos alivia e alivia a criança também. Ela já não é tratada por nós, vamos com ela por um certo caminho. Ela já não é tratada por nós. Vamos com ela por um certo caminho. Nesse caminho, ela se sente segura conosco. O amor oculto. Heringer, um garoto de aproximadamente 16 anos. Ouvi falar que você é meio agitado na escola. É verdade? Garoto, é. Heringer, o que faz quando está agitado? Garoto, eu me comporto mal, chamando a atenção de todos na aula. Heringer, o que você faz quando tem esse comportamento? Garoto, fica explosivo. Heringer, você tem uma energia bem grande. Garoto, sim. Heringer, quando uma pessoa não consegue fazer nada direito com essa energia, acaba tendo que fazer algo assim. Garoto, sim. Heringer, quem mais em sua família tem energia assim? Garoto, ninguém. Heringer, você é o único? Garoto, sim. Heringer, seus pais ainda estão juntos? Garoto, não. Heringer, o que houve? Garoto, eles se separaram há 10 anos. Heringer, com quem você mora agora? Garoto, com o meu pai. Heringer, você gosta muito dele? Garoto, sim. O garoto está muito mexido e concorda com a cabeça. Heringer, estou vendo. O garoto se alegra e concorda com a cabeça. Heringer, como vai seu pai? Garoto, mal. Heringer, o que há com ele? Garoto, está com a saúde muito ruim. Heringer, o que ele tem? Garoto suspira. Tem um edema pulmonar e insuficiência renal. Tem outros problemas também que eu não sei direito. Heringer, ok, vou trabalhar com você e com seu pai. Pode ser? Garoto, sim. Heringer escolhe um representante para o pai e o posiciona. Heringer para esse representante. Agora você vai acolher o pai do menino em seu coração. Preste atenção ao que se passa em seu corpo e siga-o. Então procuraremos uma solução boa para todos. O representante fica parado por muito tempo sem se mover. Heringer para o garoto. Aconteceu algo em particular na família do seu pai? Garoto, por exemplo, o quê? Heringer, houve alguém que morreu cedo? Garoto, sim. Heringer, quem? O pai dele. Garoto, o pai dele. Heringer, quantos anos tinha o seu pai quando o pai dele morreu? Garoto, 19 anos. Heringer, de que o pai dele morreu? Garoto, nem eu sei. Heringer, tem alguém da família aqui? Garoto, sim, minha mãe. Heringer chama a mãe e pede a ela que se sente ao seu lado. Heringer para a mãe. O que aconteceu na família do pai dele? Mãe, o pai do pai dele morreu aos 45 anos durante uma cirurgia de úlcera. Heringer escolhe um representante e o coloca deitado de costas em frente ao pai. Heringer para o grupo. O representante do pai olhou para o chão. É por isso que eu coloquei uma pessoa no chão em frente a ele. Não sei quem é, mas talvez seja seu pai.
Após um instante, Heringer coloca o garoto diante de seu pai, de maneira que o morto fique entre os dois. Heringer para o garoto: diga a seu pai, por favor, fique. Garoto: por favor, fique. Heringer após um instante: diga mais uma vez. Garoto: por favor, fique. Ele diz isso de forma agressiva e fecha os punhos. Heringer após um instante: diga bem alto. Garoto: por favor, fique. Ele grita com um movimento profundo e chora. Heringer o faz repetir diversas vezes. Então o garoto começa a soluçar. Heringer o conduz até seu pai. Heringer para o garoto que está diante de seu pai: diga, por favor, fique. Garoto: por favor, fique. Heringer: por favor. Garoto: por favor, fique. Heringer: por favor. Garoto: por favor, fique. Heringer: por favor. Garoto: por favor. Ele ainda está com os punhos fechados. O pai não se mexe. Heringer para o pai: diga a ele, vou morrer. Pai: vou morrer. Heringer para o garoto: diga, por favor, fique. Garoto: por favor, fique. Heringer para o pai: diga, vou morrer. O pai: vou morrer. Heringer: estou doente, vou morrer. Pai: estou doente, vou morrer. Heringer: assim como meu pai. Pai com voz clara: assim como meu pai. Pai e filho se olham longamente. O garoto respira fundo e ainda está com os punhos fechados. Então abaixa a cabeça e relaxa os punhos. Heringer para o garoto: diga, querido papai. Garoto: querido papai. Heringer olhe para ele e diga, por favor, fique. Garoto: por favor, fique. Heringer para o pai: diga-lhe, mesmo se eu morrer, você continuará sendo meu filho. Pai: mesmo se eu morrer, você continuará sendo meu filho. Heringer conduz o garoto para perto de seu pai. Eles se abraçam de forma afetuosa por muito tempo. O pai segura o filho e acaricia suas costas. Quando eles se separam, o pai pousa uma mão sobre o ombro do filho. Eles ficam se olhando por muito tempo. O garoto respira fundo. Quando o pai dá um passo para trás, Heringer pede que ele se deite no chão ao lado do representante de seu pai e olhe para ele. Ele vira o garoto e o faz olhar para seu pai e seu avô no chão. O pai e o avô se olham e se dão as mãos. Heringer após um instante para o garoto: diga a seu pai e a seu avô, vocês continuam vivos em mim. Garoto: vocês continuam vivos em mim. Heringer: vou continuar vivo em sua memória. Garoto: vou continuar vivo em sua memória. Heringer: farei algo grande em minha vida em sua memória. Garoto: farei algo grande em minha vida em sua memória. O garoto está bastante comovido. Ele respira fundo e fecha novamente os punhos. Heringer após um instante para o garoto: deite-se ao lado deles. Ele se deita no chão ao lado de seu pai e olha para ele. Porém, o pai não olha para o filho. Heringer para o garoto: como você se sente aí? Melhor ou pior? Garoto: pior. Heringer para o pai: como se sente com seu filho deitado ao seu lado? Pai: sinto-me desconfortável quando ele se deita ao meu lado. Heringer: diga a seu filho, vá. Pai: vá. Heringer sinaliza ao filho que se levante. Ele se levanta e se vira para o outro lado. Heringer: como você está agora? Garoto: estou zangado. Heringer o vira novamente para o pai e o avô e o coloca de frente para um representante da morte posicionado do outro lado. Heringer para o garoto: esta é a morte. O garoto fecha os punhos, mas a morte não se mexe. O garoto respira fundo e olha novamente para seu pai no chão. Ele respira cada vez mais rápido e parece estar com muita raiva. Heringer após um instante para o garoto: diga à morte, vou vencer você. Garoto com voz agressiva: vou vencer você. Heringer alto, garoto gritando alto e agressivamente: vou vencer você.
Ele olha longamente para a morte de forma agressiva. Hellinger, vou vencer você. Garoto, vou vencer você. Hellinger, mesmo que isso me custe a vida. Garoto, de forma desafiadora e agressiva, mesmo que isso me custe a vida. Ele ainda está com os punhos fechados, a morte permanece imóvel e olha para os mortos. Hellinger para o garoto, a morte não está olhando para você. É como se você nem existisse para ela. O garoto olha novamente para o pai e o avô no chão. Após um instante, respira fundo e começa a chorar. Está tremendo de tanto chorar. Ele olha para a morte e abaixa a cabeça. Depois limpa as lágrimas do rosto, luta consigo mesmo por um tempo e relaxa os punhos. Hellinger para o garoto. Diga a seu pai e a seu avô: vou ficar mais um pouco. Garoto, vou ficar mais um pouco. Depois morrerei também. Depois morrerei também. Hellinger para o grupo. Agora ele relaxou as mãos. Agora não há mais agressão. Para o garoto, agora você está junto com a verdade. Agora você é grande. Só as crianças é que sentem raiva. Ok, garoto? Sim. Hellinger para os representantes. Obrigada a todos. Hellinger para a mãe. Como você está? Mãe suspira. Melhor. Hellinger, você tem um grande filho, não é mesmo? Mãe, sim, um grande filho. Hellinger, ele tem muito amor. O filho respira fundo. Mãe, sim. Hellinger, exato. O garoto olha tranquilo para Hellinger, que lhe dá uma pancada com um punho entre os ombros. Hellinger, essa foi sua ordenação como cavaleiro. O garoto ri e o grupo ri com ele. Hellinger e o garoto dão-se as mãos. Hellinger, ok, tudo de bom para você. O grupo bate palmas. Hellinger para o grupo. O que acabei de fazer, a pancada, é apenas um dos lados. Quando algo essencial muda em alguém, a pessoa deve receber uma pancada. Não necessariamente tão forte quanto a minha. Só então a mudança é registrada no sistema nervoso. Para os professores presentes, agora os professores vão ficar felizes quando ele voltar à aula. Todas as crianças são amáveis. Só é preciso descobrir onde seu amor se esconde. Aqui veio a luz de maneira maravilhosa onde ele estava escondido. Continua? Mas esse trechinho, onipotência e impotência. Sim, sim. Onipotência e impotência. Ainda há algo importante a ser observado aqui. Muitos creem poder tomar a vida nas mãos, como se tivessem o poder sobre a vida e a morte. Principalmente as crianças pensam assim. Por isso, muitas vezes, as crianças têm na alma a ideia de que seus pais estarão melhores se assumirem um sofrimento no lugar deles, como se tivessem o poder de absolver seus pais através de um sacrifício. Então, às vezes, dizem às suas almas: é melhor que eu morra em vez de você. Então, tem sentimentos de onipotência. Como nos tornamos adultos? Quando percebemos o quanto o nosso poder é limitado. É preciso lutar bastante para chegar nesse estágio. Muitos adultos ainda não acreditam poder absorver outros de seus destinos. Alguns professores também acreditam que podem mudar algo em seus alunos. Alguns creem que até mesmo poderem mudar o mundo, mas também acabam percebendo que isso não é possível. No exemplo desse garoto, podemos ver como é dura essa luta e como é difícil essa renúncia. Que luta! Mas ele conseguiu. Ok. Obrigada. Obrigada. Vamos dar uma olhada, então, o que foi que nós aprendemos, né? O piercing é importante para os pais estarem atentos aos piercings, às tatuagens, às manifestações que os filhos trazem, né? Porque elas falam não apenas de algo cultural, de algo geracional, isso é fato, também é possível, mas também podem estar demonstrando
algo mais profundo dentro da alma da criança. E o Bert Hellinger fala do piercing como um sinal de que deixaram de ter respeito pela vida. É engraçado, porque eu me lembro dele falando como se fossem os pregos do caixão, entendeu? Ou seja, algo que machuca, como o prego que está pregando Jesus na cruz, entendeu? Assim, quando ele fala que tem uma falta de respeito pela vida, porque está machucando o corpo. E o que eu acho mais lindo, porque muitas vezes a gente vê o Bert Hellinger falando, mas a gente não percebe o tanto que ele é doce, o tanto que ele é gentil. O que ele falou? Ele fala assim, os piercings podem ser retirados depois. Ou seja, algo que acalma essa família, acalma esse sistema. Porque você imagina se você chega, você é constelador ou você é professor, você fala, o seu filho desistiu da vida, ele está usando piercing. Entendeu? A gente tem que ter uma sabedoria, uma maturidade para poder usar esse conhecimento do Bert Hellinger para não ser um rótulozinho. Ah, não, piercing, o seu filho quer morrer. Ah, tatuagem, isso assim, assim. Ah, esse comportamento agressivo é isso assim, assim. Então, vamos ter um olhar mais generoso, um olhar mais maduro para aquilo que a gente observa. E ao invés de ficar tirando receitinha de bolo e rotulando aquilo que acontece. Então, olhar que essas crianças difíceis, muitas vezes, elas estão olhando para alguém que está em risco de morte. Todas as vezes que nós temos uma doença, essa parte do nosso corpo, ou essa doença, está em ressonância com uma outra pessoa, né? Essa doença, ela olha para uma outra pessoa, e a solução da doença também é a mesma solução em relação à criança difícil, é olhar e honrar para a pessoa para onde a doença olha. Da mesma maneira, em relação à criança difícil, eu vou olhar e honrar a pessoa que ela olha. Então, nós não... aí está muito claro nesse exemplo crianças difíceis. Se vocês precisarem, marquem essas páginas, porque ele diz assim, não tratamos a pessoa. Nós, consteladores, não tratamos uma pessoa. Nós olhamos para a pessoa, com a pessoa, vamos com essa pessoa por um certo caminho, olhamos junto com ela, para onde a alma dela olha. Não é à toa que esse livro se chama Olhando para a Alma das Crianças. Então, aonde olha essa criança difícil, né? E então, muitas vezes é esse amor que precisa vir à tona, esse amor que precisa ser revelado, esse amor oculto, né? E aí ele nos traz o exemplo desse garoto com um comportamento explosivo, um comportamento violento, porque na verdade não se conformava com a morte do pai. Então, no fundo, o garoto queria, fica papai, e o Bert Hellinger confrontando com a realidade, porque vocês têm que entender que quem faz o trabalho é a realidade, são as imagens, não somos nós consteladores, nós acompanhamos. Então, o Bert Hellinger coloca na boca do menino, por favor, fica papai. O papai diz, vou morrer. Ah, mesmo que eu morra, você vai continuar sendo meu filho. Ou seja, vai trazendo todos os medos à tona dessa criança. Quer dizer, eu vou perder meu pai, eu vou ficar sem meu pai. O pai diz, não, você vai continuar sendo meu filho. Eu vou continuar vivo na sua memória. E toda a ilusão de onipotência do filho, achando que através daquele sacrifício dele, ele venceria a morte. Quer dizer, morrendo, ele venceria a morte, né? E até que cai na impotência, que seria eu vou ficar mais um pouco, eu vou viver mais um pouco, eu não tenho domínio sobre a vida do meu pai. Outro ensinamento importante desse trecho do Amor Oculto foi em relação a como conduzir os representantes. Então, você está lá conduzindo uma constelação familiar, que tipo de orientação você vai dar para o representante? Então, Bert Hellinger nos traz aqui, acolher a pessoa que representa no seu coração, prestar atenção àquilo que passa no seu corpo e seguir esta informação. Então, eu acho isso aqui super importante. Se fosse vocês, eu marcaria, porque é uma orientação do próprio Bert Hellinger sobre como lidar com os representantes. E depois ele nos traz informações muito importantes sobre o que é o estado
criança, e o estado adulto, ele mostra que só as crianças sentem raiva, ou seja, os adultos, porque a raiva ela tem a ver com essa impotência. Está sempre correlacionada com uma moeda de duas faces, está correlacionada à tristeza, né? Então, Bert Hellinger mostra assim, que um adulto, ao invés de sentir raiva, ao invés de culpar os outros, ao invés de ser agressivo, querer matar, querer morrer, vai assumir a responsabilidade pela sua própria vida, né? Então, é como se, como adulto, nós percebemos o quanto o nosso poder é limitado. E é interessante porque a nossa juventude, de uma certa maneira, sempre acaba. É claro que algumas pessoas não têm filho, mas a nossa juventude sempre acaba quando nós temos filho. E é justamente quando nós percebemos que o nosso poder é limitado. Fizemos um filho, entre aspas, ou um filho foi gerado através das nossas atitudes e agora a nossa liberdade já não é mais aquela que a gente imaginava que era. Né? Então, um adulto sabe que o seu poder é limitado, mas sabe que também tem algum poder para assumir a responsabilidade da sua vida e tomar as rédeas da sua vida. E depois eu gostaria de explicar sobre esse procedimento. Eu gostaria que vocês, inclusive, marcassem a página 173 do livro, onde ele fala sobre a pancada com os punhos sobre os ombros. É um ponto muito específico aqui atrás da coluna, aqui entre as omoplatas, que o Bert Hellinger vinha e dava uma pancada nas pessoas. E essa pancada, nesse punho específico, não é uma pancada de violência, é uma pancada como se fosse assim, trazer a pessoa de volta para o seu próprio corpo. Tá? Então, é interessante porque muitas vezes ele usa essa pancada no trabalho dele, mas ele não explica. E aqui nesse livro ele explica o motivo da pancada sobre o ombro, e aí eu acho que para vocês como alunos é importante. Tá bom? Entender isso. Então, eu gostaria de saber se vocês têm algum comentário, alguma observação, alguma pergunta. Sim. Professora, as tatuagens, elas têm, assim, hoje é moda, né? Virou muita moda, mas elas têm diretamente um significado sistêmico. Existem pessoas pouco tatuadas, existem muito tatuadas, existem aquelas que vão aumentando progressivamente o número da tatuagem. Bom, você está falando com a pessoa certa sobre esse assunto, porque eu sou a mãe de um tatuador, que é tatuado da cabeça aos pés. Literalmente, tatuado da cabeça aos pés. Então, esse foi um tema onde eu longamente refleti e tive a oportunidade de, inclusive, perguntar um pouco para o Bert Hellinger. Então, as tatuagens, hoje, elas, de uma certa maneira, elas estão florescendo porque nós sabemos que existe uma dimensão individual, uma dimensão familiar, uma dimensão também geracional. Então, existem muitas pessoas que precisam ser incluídas. Então, se por um lado, Bert Hellinger fala isso do piercing, né, que o piercing é uma falta de respeito à vida, se a gente for observar, esses alargadores que usam nas orelhas se parecem muito com os nossos indígenas. Então, tem algo também daí que não vem só dessa desistência da vida, mas que vem de uma relação com os antepassados que não estão sendo respeitados. Que é a mesma coisa, só que num nível macro, né? Então, é como se a constelação ela fosse incluindo essas pessoas. Ela também tem um fator que Bert Hellinger disse assim para mim: precisam colocar muita coisa em ordem. E outra coisa que ele fala, né, porque meu filho, por exemplo, desenha muita caveira, muito diabo, né, como os tatuadores gostam, né, às vezes de meu filho é tatuador e grafiteiro. E a Angélica falou assim: o grafite ele faz essa inclusão dentro da sociedade, ou seja, os excluídos da sociedade são incluídos através do grafite.
E o grafite, quando a gente vai ver, ele tem diversos níveis. A gente tem desde aquele que é a pichação, propriamente, onde você só pega os nomes, até as grandes obras de arte. E grandes obras de arte que, de um modo geral, estão incluindo temas que dentro da sociedade estão em ebulição, né? Então, a tatuagem ela tem a ver com a inclusão de pessoas da família, ela tem a ver com a necessidade de colocar algo em ordem da família, de que essa criança, por esse amor aos pais e aos antepassados, está assumindo, né? Então, como é que eu posso dizer? Mas também tem outros fatores. Tem outros fatores porque, por exemplo, a tatuagem ela envolve um processo de dor, ela envolve um processo de marcação no corpo. O corpo também tem a ver com a mãe. Então, o pai tem todo o aspecto mental, a mãe tem todo o aspecto físico. Então, a gente tem que olhar com muito carinho, caso a caso. E quando uma pessoa traz uma tatuagem, nunca trazer aquilo como sendo sem significado. Existe algo, existe uma mensagem. E eu já cansei de ver, tanto a Sofia como o Beth, às vezes pegam, ou a própria Angélica também pega uma tatuagem do corpo da pessoa, e eu já também fiz a mesma coisa, de olhar o que é que está sendo expresso dentro dessa tatuagem. Entende? Então, é um tema que tem dimensões pessoais, familiares, transgeracionais e também sistêmicas. Mas fazem a mesma coisa, tanto o grafite como a tatuagem, que estão incluindo aquilo que a gente não dá para ver. E o que eu ia falar do diabinho é que o Bert Hellinger fala o seguinte: de um modo geral, o diabo, o demônio, é alguém excluído da família. Então, se eu estou colocando uma dessas imagens dentro do meu corpo, eu estou incluindo essa pessoa que foi demonizada. Entendi. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço a todos vocês. Estamos aí entrando já na terceira parte do nosso livro e seguimos então na semana que vem. Quer falar alguma coisa, Geraldo? Agradecer a todos, agradecer a professora Isabela por mais essa presente que nos dá todas as segunda-feira e convidar a todos para a próxima segunda, dia 16, Isso. no mesmo horário. E para quem vai assistir mais tarde no YouTube, um bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigada a todos. Obrigada, Tamara, pela leitura, Geraldo. Até a próxima. Tchau. Tchau.